Bom dia, meu nome é Angelina e estou com o podcast Vida Cristã. Antes também de tudo, eu gostaria de dizer que eu escolhi esse tema porque eu acho Jesus muito lindo, gente. Eu acho meu Pai, meu Criador, muito lindo. E eu gostaria de compartilhar a glória dele com vocês. Antes de eu mostrar alguns testemunhos, eu vou dar uma palavrinha aqui com você. Antes de tudo, eu queria dizer, caso você queira se tornar filho de Deus, mas tem medo de que Ele não te receba, pode ter certeza que isso não vai acontecer, porque Jesus te aceita do jeito que você é. Agora eu vou ler Lucas 15, do 11 ao 31, que é sobre a parábola do filho perdido. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e dispersou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Mas o que ele tem a dizer pra gente? Aqui, ó, nessa parte diz: cadê? Quando o filho mais novo pediu a Jesus que repartissem, né, as heranças naquele tempo eram só repartidas quando o pai morria. Então, quando você pedia a herança antes, quer dizer que você queria que seu pai morresse. Então, o filho ele saiu e foi pecar, foi festejar, foi beber, se prostituir e mais um monte de coisa. E aí depois ele perdeu tudo que tinha, ele saiu da casa do pai dele, onde ele tinha tudo, ele saiu da casa do pai e foi pro mundo afora, não quis saber, não ligou se o pai estava bem, se o pai ia ficar bem, não se importou. E aí, quando houve a fome no mundo, ele pegou e foi trabalhar. Só que onde ele trabalhava não era um lugar bom. Não era, ele vivia com os porcos, gente. Fedido. Nossa, não tomava banho. Como diz aqui, né? Como dá pra entender. Não tomava banho. Nossa, gente, não fazia ele só sofria só nesse lugar. Então ele pensou: nossa, eu vou voltar pra casa do meu pai, porque assim eu vou ter comida
vou trabalhar, eu vou ter comida e vou ter lugar pra ficar e tudo mais. Porque o pai dele tratava bem os empregados, né? Então ele pensou, por que não voltar? Mas ele não se arrependeu do que ele fez com o pai. Só que o pai ficava esperando ele todos os dias na janela, esperando ver se o filho passava por ali. Ele ficava esperando o filho dele porque ele sentia muita saudade. E aí, quando o filho mais novo decidiu voltar, o pai já estava esperando por ele, né? Porque ele ficava esperando todo dia. Quando ele viu o filho de longe, ele saiu correndo. Gente, ele já era velho, né? Porque o pai já era velho já. E aí ele saiu correndo atrás do filho, que tinha ido embora. Gente, velho correndo nessa idade é meio complicado, né? Então ele correu na direção do filho. E lembrando que o filho estava fedido. Ele vivia com os porcos. Gente, porcos é muito fedido. Quem já passou perto de pelo menos um, assim, tipo, que vive em fazenda, você sabe que porco é muito fedido. Aí, gente, ele abraçou o filho e beijou e não se importou dele estar todo sujo, todo manchado, dele ter pecado contra o pai, dele ter desejado a morte do pai. Ele não se importou, foi lá, abraçou o filho e deu carinho, fez uma festa pro filho. E o filho não se arrependeu, porque, aliás, ele tinha preparado tudo na cabeça dele, o que ele ia falar, só para conseguir um emprego e viver de uma maneira boa. Então, o pai ordenou os empregados que fizessem uma festa, que matassem o bezerro gordo. Fez a melhor coisa pro filho dele, porque o filho dele tinha voltado para os braços dele, gente. E eu queria dizer que com Jesus é a mesma coisa. Você pode ter saído da casa do pai, você pode ter saído dos braços do pai, você pode ter pecado, você pode estar todo sujo de pecado, manchado, mas Jesus vai te aceitar de qualquer forma. Deus vai te aceitar de qualquer forma, porque você é filho dele, ele te criou e você tem um propósito. Quando você aceitar que tem um propósito, sua vida vai fazer vai explodir, gente. Porque, nossa, Jesus só te espera, Deus só te espera, porque Jesus morreu na cruz por você. Em João 3,16 fala, porque Deus amou tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, se você quer voltar pro pai, ou se você quer aceitar o pai, gente, corre, porque é a coisa mais linda quando você aceitar ele, a sua vida. Sua vida vai mudar para melhor. Ele te espera de braços abertos, não importa o quanto você tenha pecado, não importa. Jesus cura tudo. Jesus é a cura, Jesus é a vida, Jesus é amor. Agora eu vou passar o testemunho do pastor Guto para vocês, que é muito lindo, gente. O pastor Guto é o meu pastor. Ele é uma bênção, gente, o testemunho dele é maravilhoso o testemunho dele, gente. Ele conta toda vez na igreja, mas eu nunca canso de escutar, porque, gente, é muito bom o testemunho dele. E eu também vou passar o testemunho do meu pai, Ademir, que também é muito bom. Olá, tudo bem? Meu nome é José Augusto, moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, sou pastor em uma igreja que chama Videira Campo Grande. E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o impacto, que Jesus fez na minha vida. Então eu vou tentar resumir aí de uma forma mais breve possível como que foi minha caminhada, com Cristo. Então, por volta aí mais ou menos de uns 15 anos atrás, eu tive a oportunidade, de conhecer Jesus através da vida de uma pessoa, de um pastor que me fez uma visita em casa. Naqueles dias eu estava extremamente envolvido com o consumo de droga, no caso ali, consumo de cocaína, e durante 15 anos da minha vida eu fiz uso de drogas, desde maconha, enfim, tudo que você possa imaginar fazia parte do meu estilo de vida. E no final desses tempos, eu infelizmente acabei me envolvendo de forma mais intensa, e quando eu percebi eu estava envolvido e viciado com o uso de cocaína. E aí eu recebi, na verdade o pastor recebeu um convite do meu sogro para ir na nossa casa no Dia dos Pais para fazer uma oração. E naquele dia eu pude ter
a oportunidade, né, de ouvir do Evangelho da Graça, de ouvir acerca de Jesus Cristo. E a partir daquele momento, a minha vida começou a ser transformada. Então, logo comecei a participar, né, da vida da igreja, a participar para conhecer mais de Cristo, né? Porque muitas vezes nós achamos que conhecemos Jesus, né, por ouvir falar, né? Muitas vezes nós ficamos presos à história que os outros nos contam, mas naquele tempo eu pude conhecer Jesus assim, de uma forma bem íntima, de uma forma bem próxima. E aí, em determinado dia, depois de muito tempo lutando, né, com a situação do vício, quando não havia mais solução, um dia eu cheguei em casa, falei com o meu pastor na época e disse que eu queria ir para uma clínica, né, ser internado, que eu não conseguia mais lutar, né, não conseguia mais mudar aquela situação na minha vida. E foi quando, então, ele falou que só podia me levar no período da manhã, né, porque já era à noite, então a clínica já não recebia naquele horário. E eu entrei no banheiro, fui tomar um banho, e naquele dia eu fiz uma oração, eu vou falar para vocês, talvez uma oração mais curta, mas a mais poderosa da minha vida. E eu, no banheiro, perguntei para Deus, né, falei: Senhor, se você existe, né, então me cura, me tira dessa circunstância. Então essa foi a minha oração, foi simplesmente essa oração. Eu falei: se o Senhor existe, me tira desse lugar. O Senhor está vendo que eu não quero mais, mas eu não consigo. E fui dormir, já estava cansado, estava exausto. E no outro dia eu acordei e aí fui para fazer minha rotina de trabalho para minha empresa. E naquele dia eu percebi que pela manhã eu não tive vontade, né? Não senti nenhuma vontade de usar a droga, né? De usar cocaína. E aí passou o horário do almoço, também não. Passou a tarde, também não. E aí os meus olhos foram abertos e eu percebi que verdadeiramente eu tinha participado de um milagre. E então, depois daquela experiência, daquela pequena oração ali no banheiro, eu nunca mais, já fazem mais de 15 anos, nunca mais eu usei drogas, nunca mais eu senti vontade, nunca mais eu senti nenhum tipo de impulsão para fazer uso de entorpecentes de novo. Então, minha história ali foi extremamente impactante. Depois daquela experiência, eu não vi outro caminho, não por obrigação, mas muito mais por estar apaixonado por Jesus, de viver uma vida dedicada a Ele. Então, ali começa a minha jornada, ali começa a história da minha família. Então, ali Ele pôde restaurar a minha vida. Em primeiro lugar, Ele restaurou minha saúde, restaurou a minha história, pude restaurar meu casamento com a minha esposa, pude curtir o crescimento da minha filha, e hoje já fazem praticamente mais de 15 anos que eu vivi essa história e continuo vivendo ela todos os dias da minha vida, para saber que Deus é bom, Ele nos ama e quer nos abençoar. Essa é a verdade. E descobri que o Evangelho é muito mais que uma história, o Evangelho é muito mais do que participar da igreja, mas o Evangelho é uma experiência pessoal de cada um de nós com Cristo Jesus. Então hoje eu compartilho dessa história com muita alegria e posso dizer para você, talvez você está ouvindo isso, talvez você passe por muitos desafios na sua vida e talvez você pense que essas coisas não tem solução ou talvez não tem saída, mas eu quero dizer para você, tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz que em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para que morresse por mim e por você, para que ninguém pereça, para que ninguém sofra, para que ninguém morra, mas para que todos nós tenhamos a vida eterna. Então essa é a mensagem do Evangelho. Existe uma boa notícia, existe um outro lado da moeda, existe esperança, existe uma nova história. Só depende de nós crermos, simplesmente. Não é porque a gente merece, não é porque a gente é bom, não é porque a gente faz tudo certinho, não. É porque, de alguma forma, quando nós decidimos crer na bondade de Deus e decidimos crer em Cristo Jesus, então nós somos agraciados por esse favor na nossa vida. Amém? Então eu queria compartilhar com você, espero que isso gere vida ao seu coração, em nome de Jesus. Bom dia, meu nome é Ademir, sou pai da Angelina, da esposa da professora Ana Birra, sou filho de uma professora, porém eu vou contar um pouquinho da minha vida aqui, que a Angelina pediu para me falar sobre Jesus e o impacto dele sobre a minha vida. O que Jesus impacta a vida das pessoas. Eu acho que Deus sempre cuidou de mim.
né? Eu conhecia Jesus, sabia sobre ele, mas eu não tinha intimidade com ele. Então eu cometi vários pecados, né? Cometi erros quando eu era mais jovem. Já andei de skate, já briguei com gangue. Na minha época era briga de gangue, não tinha tanta arma na época, então a gente podia sair na mão, né, como se diz. Fui hippie, só que eu era um hippie que tomava banho, hein? Não ficava sujo não, era o hippie enjoado. Sempre estudei, nunca deixei de estudar, mesmo por influência da minha mãe, né? Fiz o ensino médio e por influência da minha esposa fiz alguns cursos técnicos. Hoje sou formado, né, engenheiro civil. Tenho uma empresa na parte de obras. E eu era um cara super estourado antes de conhecer Jesus, né? Eu brigava por qualquer coisa, né? Então ele mudou muito a minha vida em relação a tudo. Eu era estourado em tudo, todas as coisas, tá? Jesus fala, na Bíblia fala para você honrar pai e mãe. Eu desonrei muito a minha mãe, né? Me arrependo eternamente. Eternamente não, né, gente? Que quando você aceita Jesus, você tem um encontro com Ele. Ele mostra o caminho para você e te mostra que quando você pede perdão para Ele, você já está perdoado. Então não importa se você é pecador hoje, não importa se você vai pecar amanhã, se você pecou no passado, você já está salvo, você é um filho de Deus, você já é uma pessoa abençoada, porque Deus nos ama, Ele nos abençoa e Ele quer abençoar ainda mais. Tudo que eu faço eu peço para o Pai Eterno, porque o dia que eu tive encontro com Deus foi tremendo. Então não faz um ano isso tem. E Ele mudou totalmente meu modo de viver, de pensar, igual meus filhos. Tudo que meus filhos pedem para mim eu tento proporcionar a eles. Dou um jeito para proporcionar aquilo para o meu filho. E é a mesma coisa do nosso Pai Eterno. Quando você pega intimidade, você pede para Ele e Ele te dá. Lógico, você não vai ficar deitado no sofá, né, jogando videogame ou andando com a gurizada aí pedindo para Deus fazendo coisa errada e pedindo para Deus te ajudar, né? E não, também não, né, cara? Pelo amor de Deus, honra seu pai e sua mãe, honra Deus, pede para Ele que tudo que você quiser já é seu. É o único que é fiel com você em todo o tempo. És fiel todo tempo, tu és tão bom, com toda a força que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Beleza? Fiquem com Deus e estudem. Peça para Deus abençoar a sua vida todos os dias, que Ele vai abençoar. Então, gente, foi esses os testemunhos. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e que tenham tocado em você. Se vocês quiserem mais, eu faço. Eu posso fazer, gente, eu aceito fazer mais. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.